Amém. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Malaquias 4, versículo 6. E a Bíblia diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e pedir agora que o Espírito Santo ministre a você, ministre essas verdades e fale ao seu interior. Senhor, em nome de Jesus, nós nessa noite celebramos o Teu nome, nós celebramos o privilégio de estarmos em Tua casa, sentarmos à Tua mesa, comendo do Teu pão, bebendo do Teu cálice. Te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome aqui. E eu oro, Senhor Deus, que os céus se abram e os corações estejam abertos para receberem daquilo que vem do Teu coração. Ao abrirmos a Tua palavra revele aquilo que vem do Teu coração para nós. E eu oro que nessa hora, tudo aquilo que não vem do Senhor, toda distração, elimina, Senhor Deus, do nosso coração e possamos estar perceptíveis àquilo que o Espírito Santo está dizendo à sua igreja, à sua noiva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria colocar para você a foto da minha família ontem, lá no nosso evento que nós tivemos aqui do Pasquides, o Family Day. Quem esteve conosco lá no Family Day ontem? Não, mas aí o pessoal do Pasquides aí é o pessoal animado, né? Então vamos lá. Quem estava no Kids Day ontem, no Family Day, levanta a mão e faz uhul! Muito bom. Então assim, eu quero dizer para você, pai, que não esteve lá no Kids Day, você perdeu, né? Você infelizmente perdeu, né? Porque foi muito bom estarmos lá juntos, as famílias, juntamente com as crianças. Mas por que eu coloquei a foto dessa família tão linda, que é a minha família, né? Não sei se você acha isso, mas eu devo achar, né? Eu tenho a gata mais linda, os filhos mais lindos, e eu tenho essa família que eu sonhei com ela. Eu tive um modelo que veio do meu pai, um modelo de um bom pai, um modelo de um bom esposo, e eu sonhei um dia ter também uma família. Eu sonhei um dia me casar, e sou casado com essa linda pastora que compartilhou com vocês aqui, a pastora Luana. E tenho esses filhos lindos que alegram o nosso coração. E eu quero dizer para você que, mesmo que eu cheguei até nesse lugar, eu ainda quero chegar em outros níveis. Eu ainda tenho uma corrida a percorrer. Eu só estou no começo. E eu tenho uma família do qual eu me inspiro para os meus próximos anos. Eu queria colocar a próxima foto aí, que a pastora Rebeca cedeu essa foto. Então, essa é a família dos nossos líderes internacionais, pastor Paulo e Rebeca, que estão ao centro lá em pé. Eles têm 4 filhos e 12 netos. Os seus 4 filhos, do pastor Paulo e Rebeca, todos são missionários, todos servem Jesus. E a pastora Rebeca me mandou, além dessa foto, como uma vovó coruja, me mandou também o vídeo das netinhas de 12 anos já se batizando, já se decidindo por Jesus. Essa foto, essa família é uma inspiração para o meu coração. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite: você tem famílias dos quais você se inspira? Pessoas de Deus, famílias de Deus, modelos que você olha para essas famílias. Não famílias que são lá daquela propaganda da margarina famosa. Aquela família daquela propaganda parece que é completamente perfeita. Não famílias perfeitas que eu estou falando, mas famílias segundo o padrão do céu. Famílias das quais se espelham na palavra de Deus. Salmo 145, versículo 4, a Bíblia diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus feitos poderosos. E uma vez eu ouvi que o sucesso na família é quando os seus netos, eles servem Jesus. Quando os seus netos, eles têm um compromisso com o Senhor. O que isso significa? Os valores e princípios bíblicos que você está transferindo para a vida dos seus filhos, eles vão estar
tão enraizado nesses princípios da palavra de Deus, que eles vão ser fiéis em transmitir esses princípios para os filhos dos seus filhos, no caso, os seus netos. Quem quer chegar nesse nível de sucesso familiar? Eu creio em você sim, eu creio em nome de Jesus, eu quero, e essa é uma inspiração para o meu coração. Eu sou a terceira geração, os meus filhos são a quarta geração de uma família entregue a Jesus. Ou seja, a minha avó já está garantida. E o meu trabalho agora é que a minha mãe também, ela seja bem-sucedida ao enraizar esses princípios poderosos da palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Então eu quero dizer para você, você tem uma responsabilidade geracional. Esse texto que nós lemos, a Bíblia diz, Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Vamos dizer juntos? Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Essa palavra conversão significa retornar, significa voltar. E por que nós devemos retornar? E para onde nós devemos retornar? Porque, queridos, em alguns momentos, em algumas famílias, em algumas pessoas, alguns pais, eles já perderam o coração dos seus filhos. Os seus filhos se desconectaram com seus corações como pai. E também já estão desconectados e apostatados, abandonaram a fé, abandonaram o coração do Senhor. E eu creio, meus queridos, que Deus, Ele criou a família. Deus é o criador da família. E Deus quer que as nossas famílias, as nossas casas reflitam seu amor, reflitam sua bondade, reflitam seu caráter, reflitam a sua paternidade, o cuidado de Deus, a correção de Deus, o perdão do Senhor. E caso essa conversão não nos voltemos para o Senhor a tempo, a Bíblia diz nesse versículo que lemos, eu ferirei a terra com maldição. E quem quer maldição para a sua família, levanta a mão. Quem quer maldição para essa cidade, levanta a mão. Quem quer maldição para essa cidade, para esse país que nós vivemos? Com certeza não queremos. Com certeza, pelo menos onde a nossa sombra toca, a nossa família, nós não queremos essa vida maldita, essa promessa de maldição. E nós sabemos que o mundo em que nós vivemos jaz no maligno. Nós sabemos que o mundo que nós vivemos realmente está em trevas. E diante de tantas distorções que nós temos ouvido, diante de tantos ensinos que têm ferido modelos e princípios bíblicos, e eu quero dizer para você, os céus não estão em crise. Diga assim comigo, os céus não estão em crise. Mais uma vez, diga para a pessoa do seu lado e declare para ela, meu irmão, os céus não estão em crise. Deus tem um povo santo, Deus tem um povo separado, Deus tem um povo obediente aos seus princípios, Deus tem um povo que tem casamentos saudáveis. Enquanto eu falo isso, você pode dizer amém, amém? Deus tem um povo, Deus tem pais que são intencionais. Deus tem pais que não vão perder o coração dos seus filhos para essas influências malignas. E eu quero falar para você uma coisa que eu tenho ouvido muito nesses dias, de muitos pais que têm nos procurado com essa seguinte pergunta: pastor, onde nós erramos na criação dos nossos filhos? Onde nós erramos? E eu creio que nessa noite o Senhor vai te encorajar e vai chamar o teu coração de volta para não desistir dos seus filhos. Mas para que o seu coração se volte novamente para o coração de Deus e os filhos voltem novamente para o coração de Deus e para o seu coração. Posso ouvir um amém? Então o tema da palavra de hoje é pais aos filhos. Diga assim comigo, pais aos filhos. E eu queria convocar você, querido pai, a se posicionar. Mesmo que você hoje tenha um filho de colo, ou até mesmo o seu filho que talvez não mora mais com você dentro de casa, eu queria te chamar para uma batalha. Queria chamar aqui o Javier, e o pastor vai se vestir a caráter nessa noite. Porque o desafio que eu tenho para você é você se vestir para uma batalha, porque nós estamos em guerra pelos valores da família, amém?
sentido. Olha, essa parte da música eu não tinha combinado, mas foi muito bom. Queria que você aplaudisse a mídia, amém? Então eu queria te chamar a uma guerra onde você realmente não vai se conformar em perder um filho para o mundo, perder um filho para o pecado. Vamos meditar em alguns modelos e algumas influências que vão inspirar e vão encorajar o teu coração sobre essa importância de nós exercitarmos princípios bíblicos para a nossa família. O primeiro princípio, o primeiro modelo que nós vamos estudar é um modelo que você vai descartar. É um modelo que você não vai seguir. Eu dou graças a Deus pela Bíblia, porque a Bíblia não é um livro só de pessoas perfeitas. A Bíblia é um livro que Deus fez questão de colocar grandes vitórias, grandes bênçãos, mas também de mostrar para nós que alguns homens, na sua jornada, eles falharam. E aqueles que entenderam a tempo e se arrependeram a tempo, se voltaram para o Senhor. Mas muitos deles entraram numa rota do qual eles não puderam voltar novamente. Então eu queria falar o nosso primeiro modelo aqui, o modelo de Eli. Acompanhe comigo a leitura de 1 Samuel 2,12. Olha o que a Bíblia diz. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Então Eli era um pai, Eli era um sacerdote, ele era um líder na casa do Senhor. E esses filhos de Eli aqui, que são chamados de Ofni e Finéias, a Bíblia descreve isso sobre eles. Mas Ofni e Finéias, no momento em que esse texto foi escrito, eles não eram mais crianças. Eles não frequentavam mais o Pais Kids lá da igreja do Eli. Eles eram adultos. E nesse texto de 1 Samuel 2, olha as outras coisas que Deus diz acerca dos filhos de Eli. A Bíblia diz que eles foram chamados pelo Senhor de filhos de Belial, ou seja, filhos do diabo. A Bíblia chama esses filhos que eles não se importavam com as coisas de Deus. A Bíblia também diz que os filhos de Eli, eles eram carnais. A Bíblia diz também que eles eram irreverentes com respeito às ofertas que eram trazidas no altar. E a Bíblia completa esse rol de desastre dos filhos de Eli, dizendo que eles eram imorais. Ou seja, eles se prostituíam à porta da igreja com mulheres que não eram deles. E eu queria fazer uma palavra de reflexão para o teu coração hoje à noite. Vou fazer muitas perguntas para você. E você vai responder no teu coração. A primeira, uma das perguntas que eu quero fazer, se é esse futuro que você quer para os seus filhos. Que eles abandonem o Senhor, que eles sejam reverentes para com o Senhor, que eles sejam carnais e imorais. Quem quer esse futuro para os seus filhos? Respondendo essa pergunta, eu jamais quero que meus filhos sejam assim. O Eli, ele concentrou os recursos, ele concentrou o tempo que ele tinha em outras coisas, menos priorizando a sua família. Talvez lá naquele número de prioridade, talvez a família vinha lá em quinto, ou em sexto, ou em sétimo lugar. Enquanto nós sabemos que Deus em primeiro lugar, e a nossa família como nosso ministério mais importante vindo em segundo lugar. Então, na época que Ofni e Finéias nós chamamos a primeira infância de massinha de modelar. Os nossos filhos são como uma massinha de modelar, onde você, pai, na primeira infância, molda o caráter, o coração dos seus filhos através dos ensinos e dos valores. E nessa primeira fase da vida de Ofni e Finéias, foi onde o Eli deixou de supervisionar, deixou de intencionalmente olhar para os seus filhos. E eu vou dizer para você o que Deus disse para Eli, aqui nesse texto de 1 Samuel 3,13. Olha só o que Deus falou para Eli. Deus falou para Samuel e Samuel transferiu para Eli. Por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Diga assim comigo, consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu.
Então nós temos aqui um dos primeiros erros de Eli. Eli, ele tinha consciência acerca do pecado dos seus filhos, acerca daquilo que os filhos faziam, pintando o sete por aí, como diz a expressão. Ele viu a falha dos filhos dele e ele não os corrigiu. A negligência de Eli fez com que os seus filhos se tornassem marginais. Já ouviu essa expressão? Você quer gerar filhos marginais? Com certeza não. Eu também não quero que os meus filhos sejam marginais. Como você é um povo de Deus que ouve as Escrituras, que ouve a palavra de Deus, eu queria colocar 2 versículos do livro de sabedoria de Provérbios sobre a educação de filhos. Provérbios 29:17. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Esse texto é um refrigério, principalmente a parte, se você pratica a primeira, você vai ter e vai desfrutar, alimentando e saboreando de bons frutos nos próximos anos, caso você corrija os seus filhos de forma bíblica, de forma intencional. Provérbios 3:12 diz: porque o Senhor repreende a quem Ele ama, assim como o pai ao filho a quem Ele quer bem. Tem essa frase que diz: amor é a justa medida entre afeições e limites. Pastor Jacques usava muito essa frase, não sei de quem é, um grande homem de Deus, muito sábio. Vamos falar juntos essa frase? Vamos lá? Amor é a justa medida entre afeições e limites. Então o equilíbrio é que haja afeições, que haja muito amor, que haja muito carinho, que haja intencionalidade, realmente as linguagens de amor sendo comunicadas na família. Mas o equilíbrio é que realmente haja limites dentro de casa. Porque os limites, eles estão ali para produzir para nós e para os nossos filhos paz. Os limites estão dentro da nossa casa para produzir paz. E seu filho, meu querido, um dia vai ouvir alguém que vai dizer um não para ele. Se você, como pai, não diz não, se você não diz não para ele, o professor não diz não, o chefe não diz não, um dia, o profissional chamado policial vai dizer não para o seu filho. Vai colocar um limite final, de repente, nas escolhas e no caminho que o filho tomou. Então, ele aqui negligenciou em ver as falhas dos filhos dele. Ele negligenciou a disciplina no tempo certo. E o Eli, ele deveria ter feito uma coisa. Como os seus filhos, eles trabalhavam na casa do Senhor, ele deveria afastar os seus filhos do ministério. Porque os seus filhos estavam vivendo uma vida de pecado, era um mau exemplo para a igreja da época. Eli deveria ter feito isso, para que os filhos fossem restaurados, mas Eli não fez. E a Bíblia conta que Ofni e Finéias, eles morreram em serviço. Eles morreram em serviço. Então, na criação, queridos, de filhos, existe uma verdade: você vai errar. Então diga assim comigo: eu vou errar. Não é profetizando, mas dizendo, nós vamos errar, nós somos pessoas imperfeitas. E a sabedoria para nós sabemos o que é sabedoria. Sabedoria é aprender com os nossos próprios erros. E sabedoria é aprender com os erros também dos outros. Por isso que Deus deixou alguns homens e mulheres que erraram para nós aprendermos. Então esse primeiro erro, negligência. O segundo erro aqui de Eli, a falta de conexão. Diga assim comigo: conexão. Tem uma pesquisa que foi realizada em Israel sobre o tempo em que os pais, eles ficam com seus filhos, que eles dão atenção, olho no olho, sem a presença do bendito do celular. E a pesquisa concluiu que a média de atenção dos pais aos filhos girava em torno de 14 minutos e meio. No mundo de 24 horas por dia, 14 minutos e meio de atenção para os seus filhos. E se em Israel eles são pessoas como nós, também essa realidade não destoa aqui também no Brasil. Não deve ser muito diferente. Então vamos ver o que o Eli ele fez. Essas atitudes do Eli, na verdade, o que ele não fez.
1 Samuel 2, 23, 24, a Bíblia diz: por isso lhes perguntou, porque vocês fazem. Vou ler para vocês no tom que eu acho que o Eli falou com os filhos dele, tá bom? Meus filhos, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo eu ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não. Não é bom que eu escuto a respeito de vocês e que está se espalhando no meio do povo. Quando eu leio esse texto aqui, e me contextualizando, entrando lá na história, e vendo Eli falando dessa forma tão frouxa com seus filhos, eu vejo que o Eli ele estava mais preocupado com a sua reputação diante das pessoas, do que em si de corrigir, orientar, disciplinar o coração de seus filhos. Está vendo o que o povo está falando de vocês? Olha, eu não gosto muito disso, está queimando o meu filme. E o Eli, queridos, realmente não fez nada, ele só falou isso. E os filhos dele não deram atenção para ele. Porque se os filhos dessem atenção, se eles tivessem admiração, se ele tivesse o respeito dos filhos, essas palavras que ele falou não teriam entrado por um ouvido e saído pelo outro ouvido. Os filhos teriam se voltado para o coração do pai, se arrependido, dizendo: pai, perdoa-nos, nós erramos, nós falhamos. Mas não foi isso que aconteceu com os filhos, eles permaneceram nessa vida. E sabe qual que é o foco dessa conexão para mim e para você? Diga assim comigo: tempo. A pergunta que eu tenho para você: quanto tempo você tem estado com seus filhos? Eu estou falando para diversas gerações, filhos pequenos, filhos maiores aí, jovens, adolescentes, até mesmo filho que já não está mais com você. Mas a minha pergunta para você: quanto tempo você investe para estar com seus filhos? No meu caso, na minha realidade, é o tempo de brincar, é o tempo de dar atenção. E eu estou lendo para minha filha, de forma didática, lendo para ela aquele livro do C.S. Lewis, que foi um grande escritor inglês cristão, As Crônicas de Nárnia. Quem conhece as Crônicas de Nárnia? Então, estou lendo as Crônicas de Nárnia para minha filha, e ela está encantada com aquela história. E aí, antes de nós assistirmos os filmes, que vai ser o prêmio, encerrarmos cada livro que tem, nós vamos assistir os filmes. Mas antes disso, eu fiz uma coisa. Filha, papai vai, essa semana, imprimir vários desenhos da internet das Crônicas de Nárnia para nós pintarmos. Porque essa semana eu fiz eu falei assim: filha, que ela ama pintar. Ela é bem artista, assim como a mãe dela, ama artes, ama fazer coisas, recortar, colar. E eu sentei à mesa para pintar com a minha filha. Eu estou falando para mim, o que Deus colocou no meu coração para fazer com o meu filho. Você vai pensar aí no universo deles, o que eles gostam de fazer, para que você realmente se conecte ao coração deles. E nós sentamos na mesa, pegamos o lápis de cor e começamos a pintar juntos. E é tão incrível que nessa hora eu tiro tantas coisas do coraçãozinho dela, porque quando nós ficamos ali pintando, eu fico perguntando: e aí, filha, como você está? Então é tão legal essa conexão. E agora ela quer pintar o livro todo das Crônicas de Nárnia. Ao sair daqui do culto, ela já me desafiou a mais uma página. E eu acho isso lindo, eu acho isso incrível. E a minha pergunta para você: quanto tempo você tem investido da sua jornada diária para se conectar ao coração dos seus filhos? Você precisa se avaliar. Você precisa repensar se os seus hábitos com respeito aos seus filhos, se eles são prioridade para você, se eles são importantes para você. Porque essa negligência, se vocês praticarem esse erro, essa negligência futuramente vai acarretar falta de comunicação e de insegurança para com seus filhos. O pastor Gary Ezo, ele tem essa frase que diz: pais devem criar os seus filhos para serem santos e nunca para serem felizes. Pastor, que negócio é esse? Eu não posso criar minha criança para ser feliz, alegre. Calma aí, vou te explicar o porquê. E vou fazer mais uma pergunta para você. Você está criando o seu filho, educando o seu filho para ser uma criança que faz o que ela quer?
Uma criança descontrolada que exige coisas de você o tempo todo. Uma criança, um adolescente, um jovem, que temos muitos jovens que manipulam seus pais ainda. Você está educando seus filhos para eles realmente que quererem aquilo que eles querem, sem antes pedir: pai, eu estou pensando, estou orando. Senhor, e é assim que a gente faz lá em casa. A Esté queria uma bicicleta o ano passado. Eu já tinha o dinheiro da bicicleta. Na verdade, era da poupança dela, né? Que nós guardamos especial para ela. Nós já tínhamos o dinheiro da bicicleta. Mas eu incentivei a nós orarmos, a nós gerarmos em Deus, a nós dependermos do Senhor, a nós pedirmos para o Senhor. E aí a Esther aprendeu a orar, a pedir: Senhor, minha bicicleta. Agora o aniversário dela está se aproximando, já tem outra coisa na lista dela. Eu falei: você já orou? Já pediu para o Senhor? Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem essa educação, a pedirem: pai, o Senhor poderia. Porque o que nós temos visto por aí são filhos que exigem dos seus pais. E eles se jogam no chão e eles falam: eu quero. E isso perpetua não somente pela infância, mas vai se arrastando. E tantos adultos que estão por aí dizendo para os seus pais: eu quero. Você está criando seus filhos para serem santos ou para serem felizes? E criar o seu filho para ser santo implica em nós aplicarmos esse princípio que diz: temor do Senhor é amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Você pode repetir comigo essa frase? O temor do Senhor é amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Mais uma vez, o temor de Deus é amar. Então é melhor que você crie seu filho para amar o coração do Senhor, para que ele não seja aquela criança descontrolada, que ninguém suporta e que realmente vai trilhar um mau caminho durante a sua vida. E quando você olhar, querido, lá no seu futuro, vamos pensar agora um pouco no nosso futuro. E quando você olhar para trás na sua vida, hoje aí os filmes, né, querem implantar essa realidade, que nós podemos voltar no passado. Triste realidade, né? Não conseguimos voltar no passado para resolver nada. Mas quando você hoje pode olhar direto lá no futuro e pensar no futuro, quando você olhar para trás, e ao meditar sobre isso, ao refletir sobre isso, você quer que os seus filhos, você quer ter um sentimento de realização e de satisfação, que você criou filhos no modelo do céu, ou você quer ter um sentimento de frustração, porque você não foi intencional em aplicar os princípios da palavra de Deus, os valores da palavra de Deus? Então reflita sobre isso. Então nós finalizamos aqui esse primeiro ponto sobre o modelo que você deve descartar, o modelo do pai Eli. E em segundo lugar, nós vamos partir agora para um modelo que você deve realmente seguir. Diga assim comigo: Zacarias e Isabel. Esse modelo você deve seguir, esse modelo você deve copiar. Lucas 1,17 diz o seguinte: e ele irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse texto aqui está falando de um dos grandes homens de Deus, está falando de João Batista. Diga assim comigo: João Batista. E antes de nós falarmos desse grande homem que preparou o caminho do Senhor, a Bíblia diz que ele teve pais intencionais. A Bíblia diz que os seus pais tinham características bíblicas. Olha o que está escrito lá em Lucas 1,6, sobre Zacarias e sobre Isabel. E eu oro para que você tenha essas características. Eu oro para que você seja cheio dessas características como pai. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha que incrível, que caráter maravilhoso. Eles eram justos aos olhos do Senhor. Eles obedeciam de uma forma irrepreensível os mandamentos do Senhor. Que modelo! A vida desses pais, de Zacarias e de Isabel, inspira o nosso coração, marca o nosso coração.
e mostra assim que a sua escolha, ela vai reverberar, ela vai influenciar na vida dos seus filhos. E eles realmente são a marca de pais que não negociam princípios. Então diga assim comigo: eu não vou negociar princípios. E quando aqui o Zacarias e a Isabel receberam o comando, a voz que veio através do anjo, a voz que veio através do Senhor, aqui representando o anjo, representando a palavra, o Zacarias e a Isabel, eles foram muito fiéis com respeito àquilo que eles ouviram, porque o anjo disse: seu filho deve ser separado. E eu quero dizer para você também aqui nessa noite, seu filho também deve ser separado para o Senhor. Seu filho deve ser o bom perfume de Jesus para anunciar nas nações da terra a glória do Senhor. Seu filho também deve ser assim, separado ao Senhor. Eles receberam esse comando, e como eu preguei alguns domingos atrás, como Josué, eles receberam o comando, eles foram fiéis, eles eram sábios, e eles foram fiéis em colocar em prática esse comando. Eles não falharam no papel deles como pais. E a minha pergunta para você, porque eles ouviram a voz através da palavra e colocaram em prática. A pergunta para você, que eu tenho para você, mais uma pergunta: quanto tempo você separa para estar com as Escrituras? Os seus filhos te veem, quero olhar aqui principalmente para os homens de Deus, homens. Cadê os homens pais aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Homens pais, seus filhos te veem lendo esse livro? Seus filhos te veem, eles são inspirados por esse modelo? Eu tenho falado para os irmãos que eu deixei a leitura da Bíblia no celular, porque eu tinha assim aquela vontade de terminar logo a leitura bíblica, então ficava rolando a barrinha assim até terminar logo e concluir a minha meta daquele dia. Mas finalizava, eu não tinha prestado atenção em nada. Eu falei, eu vou me voltar para a minha Bíblia novamente, para a Bíblia de papel. Mas não somente por causa de mim, mas também por causa dos meus filhos. Para que quando eu estiver ali, sentado lá em casa, eu leio a Bíblia na área comum, na sala. Nosso quarto, né, que a Bíblia fala, entra no teu quarto e fecha a porta, nós fechamos todas as janelas da casa e da porta, porque nós oramos e lemos a Bíblia depois, para que os nossos filhos participem desse momento, me vendo lendo ali a Bíblia, as Escrituras. E a pergunta que eu tenho para você: seu filho te vê orando? Seu filho te vê lendo a Bíblia? Seu filho te vê valorizando as coisas do Senhor? Seu filho te vê falando: meu filho, vamos todos chegar no horário na igreja, porque o culto é 18 horas, eu não quero perder a abertura do culto, que é top, todo mundo bate palma e começa o culto já no Senhor. Ou seu filho te ouve você orando: parece que vai chover amanhã, hoje eu não vou para a igreja. Eu estou com um calo no meu pé e está doendo demais esse calo e hoje nós não vamos para a igreja. Os seus filhos te ouvem dando essas desculpas esfarrapadas? Estou sorrindo assim com muito amor e carinho, tá, gente? Do coração de Deus para você. E eu me lembro, nós morávamos ao lado da igreja que nós éramos, né? Meu pai cuidava da igreja. E a igreja tinha as vigílias de oração. E eu me lembro que mesmo morando do lado da igreja, minha mãe e os meus pais falavam: vamos todos para a igreja. E não era tão light, soft, que nem hoje em dia, que a nossa vigília é 9 horas da noite. Era meia-noite, Wellington, você acredita? A gente está muito light, né? Colocando vigília cedo da noite. E meus pais falavam: vamos todos para a igreja. Porque tem uns pais que falam assim: pastor, vai quebrar a rotina dos meus filhos. Meu irmão, o que é melhor quebrar a rotina do seu filho levando ele para a vigília do que você buscar ele na porta de um bar daqui a alguns anos? Quebre a rotina do seu filho para levar ele para a igreja, para as coisas do Senhor. Porque isso é o que importa, amém? E eu me lembro que nós dormíamos nos bancos de madeira. Eu não lembro das orações, mas eu lembro das vigílias, desses momentos que os meus pais me levavam de forma intencional para estarmos lá na igreja. E o que os pais de João fizeram por ele aqui, marcaram tanto o coração de João, que João não falhou na sua missão.
Esse homem, João Batista, ele foi um homem cheio da palavra de Deus. Esse homem, João Batista, tudo aquilo que ele falava só saía Bíblia, só saía vida de Deus, só saía o temor do Senhor. A Bíblia diz que João era a voz que clamava no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Ele pregava, ele prega, deem frutos que mostram arrependimento. O João pregava, o João estava cheio de Jesus. João, quando viu Jesus, ele soube honrar Jesus, ele falou: vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João mesmo que disse, quando conheceu Jesus, ele falou: não sou digno de desatar as suas sandálias. A vida de João apontou para Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você está apontando Jesus para os seus filhos? Você está apontando Jesus para os seus filhos, sim ou não? Porque Zacarias e Isabel apontaram João Batista para Jesus. Provérbios 22:6, a Bíblia fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ainda for velho, não se desviará dele. Então diga assim comigo: no caminho. Então aqui não está falando para você apontar o caminho. Olha lá, meu filho, vou deixar você na porta da igreja, entra, faz tudo que o pastor mandar, e aí você vai ser bem sucedido. Negativo. A Bíblia está falando: ensina a criança no caminho, andando com seu filho, estando com ele, você sendo o modelo que ele está vendo, você sendo o modelo que ele está percorrendo nesse caminho. E eu queria fazer mais uma pergunta para você. Você quer que seus filhos sejam pessoas honestas? Se for, você vai dizendo amém, pode ser? Você quer que seu filho seja íntegro? Que ele seja responsável, carinhoso, obediente, puro? Então bata a mão no peito e dizer: Deus, eu vou ser essa pessoa. Eu vou ser esse modelo na vida do meu filho. Eu vou ser assim, e isso vai acontecer na vida do meu filho. E hoje eu estou cheio de pesquisas para vocês. E mais uma pesquisa aponta e evidencia o porquê que os nossos jovens, eles se desviam da universidade, eles se desviam de Jesus na universidade. E eu estou falando para você como causa própria, porque eu também estive lá, inclusive em uma universidade pública. Então as pesquisas apontam que quando os nossos jovens chegam na universidade, eles, quando são confrontados pelas sofias e pelas logias da vida, quando a fé deles é confrontada pelas sofias e logias, quando os princípios do Evangelho são confrontados, sabe o que eles olham? Eles veem o seguinte: se na família deles, quando a fé deles é confrontada, eles não veem o modelo do verdadeiro Evangelho na sua família, com certeza as estruturas deles vão ser abaladas. Por isso muitos jovens e filhos se vão quando entram nas universidades. Eu, graças a Deus, porque os meus dias de avivamento foram os dias que eu entrei e pisei o pé lá naquela faculdade. E na aula da Sofia e da logia, eu levava a minha Bíblia para ler, porque eu falei: isso não vai me acrescentar em nada. Mas muitos dos meus colegas se foram. E muitos jovens cristãos, eles se vão embora porque eles não veem o exemplo de Cristo nos seus lares. Porque uma vez que eles tiverem o exemplo de Jesus dentro da sua casa, porque eu tinha esse exemplo dentro da minha casa. Os meus pais me ensinaram no caminho. Eu lembro a minha mãe, nós como adolescentes, minha mãe viúva. E aí ela nos levava para os eventos da igreja. Minha mãe sempre financiou. Minha mãe, inclusive, hoje de manhã falou: meu filho, eu me sinto muito honrada quando você falou sobre mim hoje. Eu falei: mãe, glória a Deus por isso, a senhora tem cumprido o seu papel. Nós íamos, minha mãe sempre investiu, sempre nos levou, sempre esteve lá. No início, como ela era viúva, a gente pedia: mãe, fica junto com a gente, e era muito bom. Mas aí depois ela me lembrou uma coisa, que ela disse que depois a gente começou a falar: não, mãe, agora só deixa a gente, pode ir. Mas minha mãe esteve muito lá envolvida conosco. Você, pai de adolescente, eu queria muito dar glória a Deus pelos pais de adolescente que têm vindo interceder aqui durante as programações do Difflin Start.
E eu quero dizer para você, querido pai de adolescente, se envolva com seu filho. Se envolva com seu filho no caminho, ensinando ele. Glória a Deus por isso. Porque quando seu filho for confrontado na fé por aí, ele vai ter uma base sólida dentro da casa dele. Ele vai dizer, os meus pais me ensinaram a verdade. Eu não caio nesses enganos, eu não caio nessas mentiras, em nome de Jesus. João 5,19, a Bíblia diz, Jesus deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Vamos ler essa última parte desse texto? João 5,19, vamos lá? Porque o pai faz, o filho também faz. Jesus tinha um modelo, Jesus tinha alguém que ele seguia, era o pai. Então, querido pai, seu filho vai seguir o seu modelo. Lucas e Jaqueline Hayashi dizem essa frase: pais dedicados a ensinar no caminho não serão surpreendidos vendo seus filhos se desviarem da verdade. E eu queria mostrar para vocês uma foto que nessa semana pegou meu coração. Pode colocar aí a foto do casal no Pasquides. Olha que linda essa família. Nós temos aqui o Pedro e a Letícia, que são lá da célula da Thaís e do William. E na semana passada, respondendo ao apelo do Pasquides, essa família, a Letícia já é do nosso staff do Pasquides, mas eles decidiram servir na sala da filhinha deles. Quando você vê o sorriso da Beatriz, você acha que ela está feliz ou você acha que ela está mega feliz? Vamos lá. Seus filhos querem te ver lá. Seus filhos querem te ver lá servindo Jesus, servindo as crianças. Seus filhos querem te ver lá sendo um modelo. Eu sei que toda a igreja serve no Pasquides aqui, mas, querido pai, nós queremos você lá. É muito, muito importante que você esteja lá. E eu queria te mostrar alguns retratos lá de casa, que a minha Media Girl fica tirando lá em casa. Mas do nosso TSD que nós tiramos à mesa. Todas as manhãs, nós sentamos à mesa, porque na minha realidade, a Bíblia que os meus filhos leem é a Bíblia dos 3 palavrinhas. É a Bíblia ilustrada. Então nós sentamos à mesa de forma intencional com eles e lemos aquela historinha. Inclusive o Daniel já está na fase onde ele fala, Bi, que é a Bíblia. E ele sabe onde está e fica apontando para lá a Bíblia dele. E na última Páscoa, pode colocar a próxima foto, na última Páscoa, nós fizemos o advento da Páscoa, né, que é assim, os dias que antecedem ou a Páscoa ou o Natal, nós fazemos nos dois. E aí nós fizemos santa ceia lá em casa para os nossos filhos. Tá vendo esses pezinhos bonitinhos? E tá vendo essa mão? Sou eu lavando os pés dos meus filhos. Sou eu ensinando para eles o que o Senhor nos ensinou. Então, meus queridos, nós não podemos falhar na transmissão dos valores para com os nossos filhos. Você não pode falhar nessa transmissão de valores. Salmo 127, 3 e 4 diz, os filhos, eles são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. A pergunta que eu tenho para você, para onde você está lançando os seus filhos? Você está lançando os seus filhos para uma vida eterna com ou sem Jesus? Por isso hoje é a hora de você ensinar princípios, de você ser intencional, de você não desistir, porque um dia você vai saborear frutos maravilhosos. Um dia você vai saborear frutos deliciosos de filhos permanentes na presença do Senhor. Falamos do primeiro ponto, Eli, descarte esse Eli, deleta, joga na lixeira. Do segundo, Zacarias e Isabel, modelos a serem seguidos. E eu quero compartilhar mais um modelo também que você deve seguir. O modelo do pai chamado Jairo. O modelo do pai que clama pelos seus filhos. Lucas 8, 41 e 42, a Bíblia diz, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Então nós temos aqui o dia mau,
Quando o dia mau chega nos nossos lares. Quem aqui já experimentou algum dia o dia mau chegando na sua casa? Amém ou não amém? Todo mundo aqui comigo, para a glória do Senhor. O dia mau chegou na vida da família de Jairo. A sua filha de 12 anos estava gravemente enferma a ponto de morrer. E a Bíblia ela diz aqui que Jairo procurou a pessoa certa. Jairo precisando de uma resposta para sua filha, a Bíblia diz que ele procurou a Jesus. E ele encontrou em Jesus. E a Bíblia fala que Jairo foi até Jesus. E Jairo prostrou-se diante do Senhor. E ele clamou ao Senhor dizendo: Senhor Jesus, socorre a minha filha. Eu te clamo, vá até a minha casa e socorre a minha filha. E talvez você, como Jairo, talvez você esteja enfrentando problemas com seus filhos. Talvez você seja essa pessoa dizendo: Senhor, onde eu tenho errado? Onde eu tenho falhado na educação dos meus filhos? Talvez você entregou a vida para Jesus recente e não deu tempo ainda de colocar esses princípios em prática. Eu quero dizer para você que ainda tem esperança. Ainda tem tempo de recomeçar. Ainda tem tempo de você realmente se voltar para o Senhor e clamar ao Senhor pela vida dos seus filhos. Então Jairo, ele foi até Jesus. Ele se prostrou diante do Senhor como um ato de humildade, dizendo: eu não sei fazer, eu preciso do Senhor. E ele realmente clamou, implorou a Jesus por um milagre. E o que fazer, queridos, quando seus filhos apresentam sinais de morte espiritual? O que fazer com filhos que, como essa menina, estão mortos espiritualmente, doentes emocionalmente, desviados do caminho do Senhor, apostataram da fé, estão longe e abandonaram a Jesus? Eu queria dizer para você: faça o que Jairo fez, corra para Jesus, amém? Jairo foi até Jesus, Jairo clamou ao Senhor: não se conforme com seus filhos tomando esse caminho. Então diga assim comigo: eu não vou me conformar. E uma vez nós estávamos aqui numa live de oração, acho que na época da pandemia, e eu me lembro de uma oração que a minha mãe estava dirigindo naquele dia, a oração, e eu me lembro da oração que ela fez naquele dia, e ela dizia assim, orando pelos filhos, ela falou assim: Deus, eu não emprestei o meu útero para gerar filhos para o inferno, para a perdição, e sim para o céu. Essa oração marcou o meu coração. E meus queridos, você deve ser um pai tão intencional e transmitir, não errar, em transmitir esses valores geracionais para o coração dos seus filhos, que você deve também fazer essa oração. Diga assim comigo: eu não gerei filhos para a perdição, e sim para serem temidos no inferno e conhecidos no céu. Diga mais uma vez assim comigo: eu não gerei filhos para a perdição, e sim para serem temidos no inferno e conhecidos no céu. Você pode aplaudir Jesus? Essa missão nós não podemos falhar. E Jesus respondeu para Jairo, Lucas 8,50, Jairo, não tenha medo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. E é isso que Jesus fala para o teu coração hoje: meu filho, minha filha, meu querido pai, não tenha medo. Você não gerou filhos para a perdição. Jesus, ele virá ao seu encontro. E você deve orar, meus queridos, até ver o coração dos seus filhos convertido ao coração do Pai, ao coração do Senhor e ao seu coração. Então nós falamos aqui desse modelo de Eli que você descarta. Seja como Zacarias e Isabel, e seja também um pai como Jairo, um pai que clama.